A paz do Senhor a todas. Eu pedi orientação à administradora do grupo para como que eu ia gravar esse testemunho, porque eu sou uma pessoa que eu não falo pouco, falo muito. Então eu estava assim preocupada como fazer, entendeu? Então ela me orientou. E eu vou te contar a vocês coisas que eu espero que realmente edifique, que vão vir do meu coração, sabe? Em 2017, em setembro, meses antes de setembro, eu e meu marido estávamos no auge do relacionamento. A nossa vida sexual estava assim melhor do que já era. Nós estávamos saindo à beça, curtindo. Ou seja, no mundo, né? Sendo que os dois conhecem a palavra. Mas eu creio que o convertido aqui sempre fui eu. E eu sempre sempre trabalhei. Eu participava da obra de Deus. Mas a verdade, irmãs, é que a gente pode fazer a obra de Deus, mas não conhecer o dono da obra. E eu sempre acompanhei meu marido em tudo. E o mais recente, que foi nessa época de 2016, foi ir para as boates, né? Aí rola muita coisa nessas boates, né? E eu sempre acompanhando ele. Então ele ainda muito assim, muito ligado à música, muito ligado ao mundo, né? E eu acompanhando, sabe? Mas no meu coração eu sempre tive assim, que como a gente se afastou da igreja e depois ele foi morar fora, foi pior ainda, né? Bem, muita história para contar. Bem, eu fazia a obra na Assembleia de Deus, aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho, né? Não era muita coisa. Sempre fomos para monte, buscamos a Deus, mas nós tivemos umas decepções que o inimigo bota mesmo, né? Assim, com a questão de uma doutrina, da doutrina e umas coisas assim. E ele rapidamente se afastou de igreja, de tudo que tinha veio, não queria mais saber de nada, tá? Com a versão até de pegar na Bíblia. E eu já não. Apesar da gente não estar frequentando lugar nenhum, eu ainda tinha muito aquela sede de Deus. E nós fomos morar fora, eu muito contrariada, não querendo isso, mas eu fui. E foi aí que começou a dar tudo errado, né? Quando a gente começa a sair dos caminhos do Senhor mesmo, né? Porque eu creio que a obra que a gente tem é aqui no Brasil, não é lá. Ainda. E aí, no auge disso tudo, para resumir logo, ele pediu a separação. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu comigo. Eu desmoronei, mas eu olhei para o céu e falei para Deus: Senhor, cadê a obra que o Senhor falou que tinha junto eu, meu marido e minha filha? Cadê as promessas? Nós temos promessas de sermos missionários. Nós temos promessas de ele ter uma obra com o Senhor. Cadê as promessas, Pai? Porque se a gente não vai estar junto, não tem promessa. Acaba tudo. Mas o Senhor não prometeu? Irmãs, esse deserto todinho que começou em setembro de 2017, eu me agarrei a isso. Eu me agarrei às promessas. Deus começou a falar, me lembrar de tantas profecias que eu recebi com respeito à nossa união. E Deus tinha nos unido. Deus falou isso no monte através de uma pessoa. Eu lembrei de sonhos que eu tive, como muitas irmãs falam que já tinham sonhado que alguma coisa ia acontecer que a gente não sabia que ia ser colocado no deserto. Eu tive sonho dele indiferente comigo, umas pombagiras dançando assim atrás no sonho, igual as bonecas. Deus me avisou, viu? Mas eu não sabia. Mas todas essas coisas o Espírito Santo foi me lembrando de setembro de 2017 para cá. E eu continuei sempre declarando uma coisa toda hora. Nesse tempo todo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não redei pé e não redo pé das promessas de Deus para com a minha família.
E isso é uma coisa que eu creio no fundo do meu coração, que dali em diante eu comecei a perceber a mão do inimigo para destruir a obra que Deus tem com a minha família missionária. E as brechas foram muitas. Chorei muito nos primeiros 8 meses. Eu chorei muito por 1 ano e 9 meses ou mais, tá? Eu chorei até outro dia, né? Tipo assim, na verdade. Mas aquele choro daquela fase do deserto, aquele choro de, olha, muitas tentativas, assim, não tentativa, mas pensamentos suicidas foram muito. Não foram poucos. Tentar, sabe, querer acabar com essa dor, com a dor da separação, com a dor de perder o meu melhor amigo. Meu marido, em 17 anos, nunca me traiu. Nós éramos muito, 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 muito amigos. Nós éramos, assim, muito amigos. Muito cúmplices, muito parceiros. E, de repente, ele começou a arrumar um monte de defeito em mim. Aí vocês já podem imaginar como é que fica, né? Que eu tivesse defeitos, sim, tinha me tornado uma pessoa um pouco irritada, um pouco ansiosa, assim, mas sempre muito cúmplice com ele, não era mandona, não. Mas era assim, eu tava ficando um pouco irritada com a criança. Eu não sei, irmãs, tudo foi colocado numa lente de aumento, sabe? Eu ouvi coisas horríveis, como todas nós aqui ouvimos coisas horríveis a nosso respeito. Muitas coisas reais, muitas coisas mentirosas. Satanás aumentando tudo. E eu sabia que era uma obra satânica e eu era muita brecha. Só que eu não sabia que existia uma coisa chamada deserto. Eu não sabia que existia uma coisa chamada restauração. Eu não sabia que Deus restaurava casamentos. A única coisa que eu sabia na minha inocência, nos primeiros 1 ano e 9 meses, irmãs, é que alguma coisa não deixava eu desistir. Que eu imaginava que era Deus que não estava deixando eu desistir. E eu buscava intensamente, ali quando eu estava fora do país ainda, eu buscava sei lá, eu não sei, gente, foi um desespero que eu já nem lembro mais. Eu só sei que quando eu cheguei no Brasil em junho de 2018, eu comecei a ficar muito sozinha aqui na casa, né? Porque a gente é separados, mas dentro de casa. Mas o relacionamento foi assim, ele brigava, ele saía. Aí ele chorava, pedia pra voltar, voltava. Ficava 1 semana fora, voltava. Teve umas 4 ocasiões dessa. E aí, quando ele voltava, eu não estava sabendo nada dessas coisas de deserto. Eu queria que quando ele chorasse no telefone, que ele voltasse o marido que eu sempre conheci. Mas isso jamais aconteceu. Parecia que ele voltava cada vez assim, uma placa dizendo indisponível, uma outra placa em neon dizendo intolerante e uma outra placa dizendo indiferente e sei lá, uma outra placa. Era assim, quando eu olhava para ele, só dava, na minha cabeça hoje descrevendo, era essas placas que eu via. Insatisfeito. Era assim a postura dele. Aí eu pensava comigo, para que esse homem tá fazendo aqui? Volta, mas fica com esse jeito de insatisfeito. E a irmã aqui, tola, só cobrava. Só dava barraco, só dava briga. E eu cobrando uma postura, cobrando uma alegria, cobrando posicionamento. Aí ele estava dizendo que estava todo depressivo, aí estava tomando remédio para isso, remédio para isso, remédio para aquilo. Mas assim, comigo aquela cara mórbida, sabe? Só que quando se esbarrava com a família, com os amiguinhos, com os priminhos que levava para as boates, nossa, sorrisos a mil, entendeu? Então, eu tava vendo num desses canais que isso era normal. Aí quando tá perto da gente, fica aquela cara, aquele repúdio, parece que o inimigo, sabe, manifesta. Quando tá com os outros, ai que maravilha. Ah, sorriso, sorridente. Só que toda vez que eu achava isso, daqui a pouco testificava, porque quando ele dava aquela briga que ele saía, ele chorava querendo voltar, quer dizer, alguma coisa trazia ele de volta para casa. Essa alguma coisa se chama Deus. E eu queria deixar bem claro para vocês. Quem o marido está fora de casa é porque Deus está permitindo assim. Quem o marido está dentro de casa é porque Deus está permitindo assim. Porque Deus conhece a estrutura de cada uma de nós. Nesse processo, se tem uma coisa, é Deus presente, cuidando da gente. Isso aí vocês podem ter certeza, Deus está do nosso lado, nesse minuto, cuidando da gente. E então,
Infelizmente, eu dei muito lugar à carne, porque aí, tipo assim, nesse 1 ano e 9 meses, quem falou que eu fazia jejum? Quem falou que eu caía em oração? Quem falou? Olha só, nada disso eu fazia direito. Eu ouvia pregações da Camila Barros. Ou seja, não tem nada a ver com restauração, porque eu não sabia que essas coisas existiam. Então eu ficava vendo coisas de gente assim, que eu acho. E por misericórdia, Deus falou muito através dessa mulher comigo. Nossa, foi assim, muitas pregações dela. Ela falava diretamente, tinha vezes em pregações que ela falava direto comigo. Ou seja, eu fui muito sustentada por Deus, mesmo nessa minha inocência, sem saber dessas coisas. Por isso que eu falo que Deus é muito presente. E Deus não deixava eu desistir. Chegou num nível, porém, de frustração muito grande entre nós dois, que eu acho que foi setembro de 2018, que eu fui tirar o celular da mão dele, aí deu briga. Não foi porradaria não, mas foi tipo assim, atrito entre os dois. Aí eu achei que ele ia me botar na justiça, aí eu botei ele na justiça, aí depois, sabe, eu retirei. Olha, uma confusão, a gente só dando lugar ao diabo. Todos os conselhos que me davam era, deixa pra lá, larga isso. Vocês sabem como é que é, né? As pessoas que não estão vivendo isso que Deus permite a gente viver, quer que a gente larga, que a gente divorcie, que a gente separe e tudo. E só que aquela coisa, né? A gente tá aqui pra obedecer. E aí, quando eu finalmente entendi que era deserto, toda essa terminologia, deserto, eu sou intercessora, esse é o meu papel, é Deus que não deixa eu desistir. Quando essas coisas foram se confirmando, foi final, sei lá, tipo começo de junho. E muito lá atrás eu ouvi um vídeo da Agatha dizendo que Deus mudava coração. Mas eu não sabia que essa mulher tinha a ver com restauração, não. Acho que eu só pus ali e achei sem querer. Depois é que eu fui entender qual era o papel dela. Eu só estava preocupada que tinha um tal de uns versículos que eu podia ler que mudava o coração. Eu não sabia nem que ela trabalhava com restauração. Você vê a minha loucura, né? E nesse tempo todo eu surtava muito. Quando ele saía, eu chorava. Gente, eu vivi na fase 1 muito tempo. Muito tempo. E todo mundo. E outra coisa que eu fazia, que eu aconselho as irmãs de todo o coração. Eu falava nesse homem, pensava nesse homem 24 horas. E todo mundo. E as pessoas foram se distanciando de mim. O deserto, Deus vai propositalmente deixando a gente sozinha, né? Não tem quem aguente a gente. E eu falava dele 24 horas. A minha filha não aguentava mais. E os meus amigos sobraram 1 ou 2 para me ouvir. Erro meu. Deus não quer a gente falando do nosso cônjuge. Deus não quer que a gente fique falando deles. Isso não é o que a gente está suposto a fazer. Ah, mas precisa desabafar. Desabafa com uma pessoa só. Não fique desabafando com todo mundo. Não fique desabafando no grupo. Não dá. Deus não se agrada. Eu vou explicar por quê. E aí, ele dentro de casa ainda teve brigas, sabe? Do tipo assim, teve horas assim na minha falta de sabedoria e eu não tava jejuando, não tava com aquela dedicação de oração, aquelas coisas todas. Então eu tava assim, totalmente carne. Porque aí Deus fala mesmo na palavra, né? A carne milita contra o espírito. Quem você está dando mais prioridade, a carne ou o espírito? Então, com a carne, só o que eu vou fazer é falar dele, reclamar dele, murmurar dele, achar um problema com ele que é o problema, e blá blá blá. E não tô nem me enxergando. Não que eu não tivesse tentado tratar a ansiedade, tudo, eu enxergava algumas coisas, mas assim, às vezes a coisa mais assim profunda que Deus está tentando tratar comigo, eu não estava enxergando, sabe? E aí, moral da história. Quando eu me dei por conta, já tinha apontado faca, porque eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu quero que você saia daqui, eu não sei o que você está fazendo aqui dentro, o que você está fazendo... Olha, quantas não, eu expulsei ele umas 2 ou 3 vezes. Uma vez ele falou, só sai daqui de bate de porrada, aí não deu outra, né? Até a faca eu peguei, vai sair, eu não aguento mais você aqui, eu falava, sabe?
fazendo tudo errado, né, irmão? Porque esse não é meu papel, né? Carne pura. Aí ele saiu, no outro dia ele volta. E aí depois, quando ele saía voluntariamente, ele mesmo voltava. Aí dessa vez eu que expulsei, aí ele voltava. Aí toda vez que dava briga, eu falava, sai daqui! Ele falava, você vai ter que parar de mandar eu sair, essa casa é minha também. Ficou uma disputa pela casa. Aí tá. Aí eu tive que me conformar que ele ia estar aqui dentro, né? Conforme foi passando, mas aquilo me torturava. E aí, nesse período, no finalzinho de 1 ano e 9 meses, que foi praticamente agora, né? Tipo, junho, assim, começou ele depois de tanta briga, tanta confusão, ele, sabe, o diabo foi trabalhando na mente dele, botando ele cada vez mais com ódio de mim, né? Mas não precisava fazer muita coisa não, tá, irmãs? Pra ele ficar com ódio de mim, não. Aquela coisa assim mesmo, demoníaca mesmo, né? Mesmo que eu não falasse nada. Aí ele, tá. Aí quando foi dando final, assim, sei lá, se foi começo de junho, sei lá, final de maio, eu comecei a entender que eu ouvi, acho que foi um áudio da Agatha, que eu tinha que ficar quieta. Aí eu fiquei 3 semanas quieta, eu acho. Mas na carne, tá? No final das 3 semanas, já era início de julho, finalzinho de junho, início de julho, eu falei pra ele, pô, tô quieta aqui, tô na minha, não sei o que, vamos trabalhar na restauração. E tomei um fora. O fora de sempre. Sempre alguma coisa fazia com que ele não quisesse se aproximar. O inimigo fez de tudo pro meu marido não se aproximar de mim. E quando eu digo de tudo, é tudo. Não importasse o que eu fizesse. Se eu falasse bonitinha, se eu ficasse bonitinha, se eu ficasse quietinha, se eu falasse pouco, se eu falasse... Nada resolvia. O inimigo botou para me repudiar mesmo. E aí, nesse inteirinho, eu fiz todas essas coisas erradas. Aí, nesse final dessa 3ª semana, eu falei, eu tô na boa, tô de boa, que tô quieta e tal. Eles realmente tinham até me chamado pelo apelido carinhoso. Aí eu comecei a achar que eu tava com espaço pra perguntar alguma coisa. Porque, pô, o cara já tá me chamando pelo WhatsApp com carinho, então tá ficando bom pro meu lado. Aí quando eu me aproximei pra pedir restauração, assim, não sei nem se foi essa palavra que eu usei na época, né? Tipo, pra gente ficar junto, tentar de novo. Nossa, tomei mais um fora. Gente, eu surtei. Foi uma coisa horrorosa. E eu não tava me aguentando aquilo. Olha, o diabo foi me levando a um nível de frustração, ira, que era irreconhecível. E aí eu fui, com o tempo, me tocando que isso estava errado, que tinha alguma coisa assim que realmente tinha que haver alguma coisa acontecendo. Aí eu só sei que daqui a pouco eu vou e Deus vai, pela misericórdia, me sustentando esse tempo todo, me faz com que eu ache uns vídeos de restauração. Eu comecei a entender de deserto, comecei a entender que existia restauração. Eu lembro muito de um áudio do presbítero Walter dizendo assim, Deus, o cônjuge é quem não está bem com Deus, porque quem está bem com Deus não quer separação. Então, quem está com Deus é quem quer restauração. Quem quer separação, obviamente, não está com Deus. Então, a gente tem que entender que a pessoa não está bem. Então, eu aprendi, claro, a aplicar a palavra de Efésios, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, que é contra principados, potestades do ar, como está ali em Efésios 6, 10 em diante. Então, eu botei isso muito no meu coração, essa palavra eu guardei muito no meu coração, para nunca olhar para ele com o olhar de que é ele, não é ele, na verdade, né? É o que está por trás dele. Então, tentei muito praticar essa palavra, o máximo que eu pude. Então, assim, meu nível assim, Deus agrada, né? Que a gente está aplicando a palavra. E aí, nesse períodozinho, antes de eu entender essa coisa toda de restauração, deu uma briga entre a gente que eu enchi o homem de tapa. Depois desse dia, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não sou essa pessoa. Tá me transformando também em uma coisa ruim. E eu não gosto de desagradar a Deus. Eu tenho muito temor a Deus. E aí foi quando eu descobri esses canais e descobri um grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp era um grupo assim, não é igual que a gente tá. Era um grupo que tinha começado, era uma mulher que estava liderando e aí tudo, e estava assim,
Mas me ajudou, sabe? Me ajudou muito porque ela falava dessas fases, que a gente tinha que sair dessas fases, tinha que sair da fase do choro, do sofrimento, que é importante a gente pular de fase. Eu comecei a pesquisar o que era fases. E aí eu fui melhorando, aos poucos eu fui melhorando e comecei a cair de cara no jejum. Eu sou carioca, tá, gente? Então posso falar um pouco engraçado. E eu comecei a fazer jejum, porque eu sempre fui muito assim de guerra, de batalha espiritual, sempre gostei dessas coisas, já li muitos livros. Eu já trabalhei, eu fiz muitos trabalhos de libertação em mim, sabe? Eu ia nos eventos, tudo que era de libertação eu ia. Adorava uma vigília, adorava um culto de libertação. Eu caí já muito no chão. Eu já manifestei um demônio, já muita coisa. Eu sempre busquei, sabe, uma purificação, uma santificação, uma libertação e sempre entender e tal, não sei o que, dessas formas assim, né? Porque o melhor mesmo é a palavra, né? A gente aprende que a libertação vem pela palavra, né? Mas tudo é válido, né, irmãs? A busca, Deus se agrada, né? Então, eu peguei e resolvi, então, ver que tinha alguma coisa errada, que aquela não era eu. Depois desse dia, que dei esse tapa nele, ele pegou e começou a dormir no chão. Aí foi a separação de corpos que já estava acontecendo 3 semanas antes, só que eu com aquela esperança de que ia voltar. Aí realmente ele foi pro chão. Que ele estava na cama, tá? Então, tipo, né? Mas é me repudiando muito. Na cama não, ele tava dormindo numa barraca lá fora. Ele botou uma barraca de camping lá fora no quintal. Tava assim, só ficava naquele canto do quintal. Só ficava lá naquele canto lá, só ficava naquela barraca que eu tinha montado uma barraca para fazer um quarto de guerra, porque esse filme eu tinha ouvido, eu tinha visto esse filme lá atrás, sem nem saber dessas coisas. E aí, não sei quem recomendou, não me lembro. Aí eu falei, vou fazer um quarto de guerra, botar a barraca. Aí a barraca, não, o diabo vai pegar a barraca para botar para ele ficar lá, para ficar, causar mais separação. Ih, gente, ainda foi muita briga depois disso. Aí tá, aí eu peguei e me posicionei. Que eu venho falando muito nos grupos, né? Eu falei, como que eu vou fazer? Agora eu vou gravar outro áudio para falar desse posicionamento.